Mas, nessa manhã, nós convidamos a bolacheira. Seria eu, mas por um motivo maior não pude me preparar ontem. Mas a bolacheira está pronta aí, prontidão. Eu passando mal. Passando mal hoje, mas tá bom. Deus sustenta. Não está orando por ela. Eterno Elohim, que teu Lua, teu Espírito, possa falar através do pregador desta manhã. Tome nas suas mãos, realiza a tua obra neste lugar, receba a nossa gratidão e cale os nossos corações. Te oramos gratos, Hashem, Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom. Irmãos, eu não sei vocês, mas estar adorando Hashem no seu dia, o dia que Ele se separou, é algo, vou dizer assim uma palavra meio estranha, mas é transcendental. É algo bem além do que nós possamos imaginar, porque nós entramos num link, numa nuance que só mesmo quem vive pode compreender. Antes de adentrar a Parashá, eu preciso compartilhar com vocês o que Hashem fez e o que ele fez ontem. Foi uma semana assim maravilhosa, porque Hashem conhece o nosso coração. Passou-se um ano e nesse ano muitas coisas acontecem na vida de todos nós. Nosso ministério, nossa vida secular. E eu, dentro do meu coração, eu comecei assim meio que, Senhor, me dá um dia de folga pelo menos. Comecei assim, eu não quero ir, Senhor, não quero ir por pouco, assim. Fazendo assim, tipo que, me dá uma folguinha. Todo mundo tem feriado, todo mundo viaja, não me dá uma folguinha. E assim fiquei, passei meu aniversário, dia 29, não como eu queria. Aí eu falei, pois é, Senhor, mais um ano, mais amém, seja conforme a tua vontade. E isso deu no meu coração. No dia 31 pela manhã eu acordei e o Espírito de Deus falou assim para mim, dentro do meu coração, irmãos. Ele falou que se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E o Espírito começou a cantar isso dentro de mim, o refrão. Então, para nós que viemos de uma congregação batista, evangélica, nós conhecemos, na verdade, eu fui ministra de louvor na congregação batista. E esse refrão dentro de mim, eu entendi, claro. O Senhor falou, você quer folga? Mas até eu morrer, eis que proclamar a minha palavra, para que tu venhas alcançar a coroa. Então até lá eu tenho que carregar, eu e você, a nossa cruz, para trocar pela coroa. Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí ontem aconteceu outras coisas, né? O pastor que acabou de dizer, hoje ia pregar. E aí ele teve que resolver outra situação e falou assim, pega você, ui, ai, não tem folga, tá bom. E aí ontem nós resolvemos, né, já na semana, não fazíamos a abertura do Shabbat, deixamos somente para o Shabbat. E então essa Parashá, ela fala Parashá Beeri, ela dizia enviou. E eu comecei a ler, ela é bem curta, se eu não me engano, ela tem aproximadamente 2 capítulos e um pouquinho. E eu comecei a ler, sabe, e nada. Foi falando da importância da bênção, foi falando como Jacó abençoou os filhos, e eu estou ali nada, né, no coração ainda, o Espírito ainda não me dizia exatamente o que ele queria. E quando eu cheguei no capítulo 50, irmãos, essa semana
ou semana passada, estava tanto Roxo quanto a Camila, que estavam estudando, e começaram a chorar. Não foi isso? Não foi isso? E começaram a chorar. Irmãos, eu não conseguia escrever a palavra, que eu gosto de escrever. E eu lembro, eu comecei a chorar, eu ia na sala, eu não falei nada bem. Eu ia na sala, eu sentava, eu voltava, começava a ler. Aí eu voltava, aí eu comia de novo, aí sentava, via um pouquinho de televisão, aí eu voltava. Eu disse, você eu não consigo escrever. Assim eu não consigo fazer, mas o que eu entendi? O Senhor estava me dando uma palavra ali, que ela estava gerando cura, como gerou cura no coração de Yosef, por todo o caminhar que ele passou, por tudo que a família fez com ele. Então, aquela dor, quando ele chorou, ali abraçando os irmãos, aí eu falei, eu não consegui escrever. Eu falei, Senhor, eu vou dormir. Amanhã, me ajuda. Vou dormir porque eu não consigo escrever. E se ele ainda não foi, irmão, não gastava, porque o Senhor queria que eu me debruçasse um pouco mais nessa questão da cura, do perdão. E aí eu tive um sonho. Aí nesse sonho, vários quadros apareceram nesse sonho, mas teve um especial que eu fiquei bem ligada, porque eu entendi que ali estava sendo dada um remédio. E esse remédio era para mim. E aí eu cheguei numa bancada, como se fosse um local que vende remédios naturais, mas você tem que manipular o remédio. E eu chegava com a receita, e aí o atendente que estava assim, não tinha cara de farmácia, era um local. Tinha uma bancada, e quando eu passava a receita, ele falou assim, não sei porquê, o atendente falou assim, mas quantas especialidades tem esse médico? Eu falei, mais de 4. Eu falei assim, e eu falei, eu tenho 2, mas ele tem muito mais de 4, eu dizendo assim. E eu vi ele pegar aquela receita, eu vi umas escritas naquela receita. Não era uma escrita na nossa língua, não era uma escrita diferente. Não sei se é como manipula, mas não era diferente. Eu vi muito rápido, porque sabe um papel dobrado? Estava dobrado, não era para mim ver direito. E aí quando ele abriu, eu vi umas letras, fez a pergunta e eu acordei. Aí eu falei, tá bom, Senhor, o Senhor está curando o meu coração, ou a minha vida, ou a minha saúde, eu não sei o que o Senhor está fazendo. E aí eu voltei para a palavra. E aí eu comecei a escrever, porque eu já estava entendendo que o Senhor queria que nós ministrássemos nesta manhã. E primeiramente Ele ministra a gente. Somos nós que temos que passar primeiro por esse trabalhar dele. E aí eu comecei pensando no que eu já havia lido, e eu comecei na introdução assim, nossos pais na fé nos deixaram lições preciosíssimas, irmãos. Não tem lição mais maravilhosa do que o pai Abraão, Isaac e Jacó nos deixou. E ele deixou para que elas nos impactassem, nos desse como hoje sempre falam, o azimuth, a direção de como percorrer nessa vida. E eles falam de uma forma com experiência, mas com tranquilidade, com respeito, e tratam com todas as suas responsabilidades ali com a família, com o povo. E as histórias interessantes, elas se repetem. Abraão, Isaac, Jacó, tudo se repetindo, para que a gente entendesse que o nosso Deus, Ele vai trabalhando, modulando cada um de uma forma, com cada uma história, mas ao mesmo tempo elas estão tudo ligadas, tudo juntinho. E aí ele morre e foi ser sepultado e pediu para que o seu povo
o seu corpo fosse entregue ao pó da terra, mas no mesmo lugar que foi a sua esposa lá na terra onde tem a caverna de Macpelá, e ele foi enterrado lá com a esposa, Isaac foi enterrado lá com a esposa, Leia foi enterrado lá com a esposa, e Jacó também estava a dizer que ele queria ser enterrado lá. Pois bem. Então, é um momento, vive um momento de dor, vive um momento de luto, por isso há muito derramar, há muito choro, há muita conscientização, porque os irmãos de Yosef se conscientizaram do mal que eles fizeram ao irmão. Então ele começa no capítulo 47, falando, eu vou ler o versículo 30 e 31, eu vou ler alguns versículos. Ele fala assim, 47, o 30 e o 31. Vou ler o 29. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, que Jacó passou a chamar-se Israel, chamou a José e Yosef, seu filho, e disse: se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, no Israel, mas que eu jaza, que eu seja enterrado, que eu seja sepultado com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse, Yosef, farei conforme a tua palavra. E disse, jura-me, e ele jurou. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama, como quem diz, vou descansar aqui até chegar a minha hora. Muito bem. Aí no capítulo 8, ou 48, no versículo 9 a 11, ele começa ali a abençoar e fala assim, Yosef disse a seu pai, eles são meus filhos. O momento que ele conhece Manassés e Efraim. E eles são meus filhos, falando para o seu pai Jacó. E lhe disse, peço-te, falou Jacó, traze-nos aqui para que eu os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados já da velhice. Ele já não enxergava tão bem, já não podia ver, e fez chegar até ele e os beijou e os abraçou. Então, nesse pequenos 2 versículos, você vê a importância da bênção, a importância de você passar para a sua descendência, os seus netos, a bênção de Hashem. Então, quando nós temos netos, começa com nossos filhos, continua com nossos netos, nós temos que abençoá-los. Isso é muito importante no mundo espiritual, porque ali é uma descendência que continua. E então, no versículo 28 a 33, deixa eu ver aqui se eu estou falando certo. Vocês veem, gente, eles estão correndo e chorando. Acho que eu devo ter errado. Até 49, isso aí, 49. No versículo 28 diz assim, ele começa abençoando todas as tribos, os 12 filhos que ele teve, que se tornaram as 12 tribos, e ele deu uma bênção para cada um, antes que ele partisse. E isso, irmãos, é real. Quando meu pai, antes dele morrer, o Espírito de Deus falou para mim, diz para o homem arrumar a casa. Eu não entendia muito, faz um tempo, eu não entendi o que quer dizer arrumar a casa. Era para ele botar em ordem os documentos, a herança, tudo que estava ali ainda em aberto, porque depois haveria problemas, como há sempre hoje.
Mas eu lembro que eu escrevi, anotei, mas não tive coragem de falar para o meu pai. Meu pai ainda era um homem que não tinha aceitado uma tia assim, diante de todos. Mas ele já tinha aceitado dentro dele. Mas meu pai tinha medo de morrer. E eu fui assim, não covarde, mas eu não sabia como eu ia dizer para ele que ele ia morrer. E eu chorava muito, chorando, Senhor, não faz isso comigo. Foi a minha primeira experiência quando Deus me revelou a morte de alguém. E eu chorei muito. E até hoje, eu sei que meu pai, depois de 6 meses, minha mãe viajou, voltou, ele veio a falecer. Irmãos, eu não falei, eu não sei o que aconteceu com as minhas orações, eu não sei se eu rasguei, se eu joguei fora, e os problemas continuam. E Deus queria me poupar daqueles problemas. Então eu tive aqui o nosso patriarca, ele já resolvendo isso. Olha, você vai ficar com a terra tal, no lugar tal, a sua bênção é essa, porque ele estava dividindo a unção dele ali com os filhos. E ele botou ali e falou, Judá e cada um deles receberam uma bênção. E em todas essas 12 tribos de Israel estão o que lhes falou seu pai quando os abençoou. Cada um deles segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes, eu me congrego a meu povo. Depois que ele abençoou todo mundo, ele disse, agora eu vou partir. Deixa tudo arrumado, agora eu vou partir. Sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpelá, que está em frente do Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Então ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sepultaram Leia, o campo e a cova que está nele foram comprados, e acabando, pois, Jacó de dar mandamentos, você vê a palavra, mandamentos a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou. E foi congregado ao seu povo. Então isso é muito importante, irmãos. O que o nosso pai Jacó fez aqui é uma lição para nós. Temos filhos, temos bens, temos herança, arruma a casa. Deixa tudo preparado. Porque não sabemos quando será o nosso amanhã, não sabemos quando iremos descansar, não sabemos quando iremos partir. Então, é uma lição para nós que ele nos deixou. Então, já no capítulo 50, no versículo 14, depois que eles sepultam, Jó anima a seus irmãos. José anima seus irmãos. Lá no versículo 14 diz assim: quando tornou Iosef para o Egito, ele e seus irmãos, porque eles foram sepultar seu pai, né? Lá em Canaã, vendo então os irmãos de Iosef que seu pai já estava morto, os irmãos disseram: porventura nos aborrecerá Iosef e não nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Então vocês prestam atenção nesse detalhe. Quando nós praticamos uma maldade, ela não é apagada. Quando nós desonramos nossos pais, ela não é apagada. Quando fazemos o mal ao irmão, ela não é apagada. Ela fica ali latente. E no momento certo, ela é cobrada. E você tem a consciência. Eles tinham a consciência. Começou a nortear um medo neles. Porque, agora José lá e vim com tudo em cima da gente. Nosso pai morreu, porque diz, agora ele vai se vingar da gente. Irmãos, é aí que começa a maravilha, o trabalhar de Deus no coração de alguém que, sem culpa alguma, começou uma história de vida cheia de dor, que nasceu com um ciúme, com uma inveja,
e por causa disto traíram, levaram ele, venderam ele e lançaram ele no governo para servir o governo de Potifar. E ali ele foi traído de novo, foi lançado em cadeias, e lá na cadeia sofreu de novo. E ali Deus começou a usar, a fazer revelações, e estava lá Faraó desesperado, e o copeiro se lembrou, porque nada se esquece, mas na hora certa que se lembra. E ele veio a retirar Iosef, dando cumprimento do primeiro sonho que ele começou a ter, que ele falava para o pai e para os irmãos, que ele se vergava e via os peixes se vergando, e ele em pé no meio, e depois via as estrelas, todo mundo se vergando, e o pai dele: mas que tu nos dizes, homem? Porque vamos nós se curvar diante de ti? E foi o que aconteceu. No momento de fome, 7 anos de fartura, 7 anos de fome, foi Iosef levantado, foi revelado o sonho lá no Faraó, e Faraó colocou ele ali, e colocou um anel, e colocou umas vestes, e tornou ele uma pessoa segundo mais importante no seu reino, porque ele disse: você tem a resposta, cuidado. E ali ele fez todo aquele trabalho. E estava Jacob lá na terra, passando necessidade, em aspa. Ele começou a dizer: ó, vai comprar comida, não precisa de comida, lá no Egito tem comida, vão lá comprar comida. E irmãos, isso é só um resuminho. Quando chega esse momento aqui, que eles falam, que ficaram com medo, né? Ficou claro que a culpa do que eles fizeram, eles reconheceram e temeram. Aí no versículo 17, 18, disse assim: Iosef: assim direi a José, perdoa, rogo-te, aos irmãos, né? Perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque se fizeram mal, agora pois rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E aí Iosef chorou. Quando eles falavam, chorou muito. Ali o coração dele se abriu, ali o coração dele se derramou em amor, em perdão por tudo que eles fizeram, irmãos. Não é fácil perdoar. A dor, ela machuca, ela fere, ela cria cicatrizes, ela endurece o nosso coração, porque injustamente um dia alguém fez algo por você que muito te doeu. E você fica com aquela dor na alma. E nesse momento, quando Iosef chora, quando ele vê os irmãos e ele se aproxima deles, ali foi liberado. Ali veio a cura. O perdão cura. O perdão quebra as correntes. O perdão sara. O perdão traz cura para a alma, cura para o físico. E ele precisava, porque naquele momento ali era a hora exata que Deus preparou. Como Yeshua fez conosco. Quando você lê Mateus 6, versículo 12 e 14, ele nos diz assim: perdoa-nos pelo que fizemos de errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. Está ali a oração do Pai Nosso: perdoa-nos aqueles que fizeram coisas erradas, como perdoamos a quem nos fez também coisas erradas. Então é mútuo. Eu fiz e alguém fez, temos que perdoar. Quando ele fala lá em Marcos 11, versículo 25 e 26, e quando tiver você orando, se tiver alguma coisa contra alguém, guarda isso no seu coração, irmão. Perdoe-o, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Então não adianta
você ser o melhor crente na casa do Senhor, você ajudar em tudo que precisa na casa do Senhor, mas você tem algo no seu coração que não está resolvido. Não está resolvido com família, não está resolvido com o próximo, não está resolvido com o outro. Não adianta, porque o Pai ele vai nos chamar esse momento e vai nos pedir a razão desse ponto. Por que você não perdoou? Se você não perdoar, como eu vou perdoar o seu pecado? Então nós podemos viver hoje, irmãos, as portas de entrar no reino do Mashiach, de justiça, de juízo, regido com vara de ferro, achando que nós vamos entrar sem ter resolvido os problemas. Porque Ele não vai deixar você entrar. Ele já está dizendo: você quer que eu perdoe o seu pecado? Volta. Vai resolver o que está em aberto. Vai perdoar o que te ofendeu. Vai perdoar o que te machucou. Mas nem liga para mim, nem não interessa. Você quer seu pecado perdoado? Vai e faz. Está escrito. Em Efésios 4, versículo 38 e 32 disse: livrem-se de toda amargura, rancor, ira, agressividade, calúnia. Irmãos, quando a gente está cheio disso, do que sai a boca? A boca fala do que está cheio? Coração. Se eu estou com raiva, se eu estou com ódio, se eu estou cansado, eu não falei: poxa, Senhor, eu estou cansado, não dá tempo. Aí o Senhor vai falar: até morrer você vai ter que provar. Opa! Não está brincando não. A gente não está brincando com a gente não. Não pensa porque eu sou no ministério desde os meus 35 anos de idade, 35 trabalhando, sem férias, sem regalar a alma, o corpo e nada, e ainda sei que eu tenho que parar agora, com 64. Ele está dizendo: até morrer você vai perdoar. E não é só para mim, é para mim e para você. Então, quais são os requisitos que nós temos que cumprir? Eu tenho que pregar, você tem que pregar, porque se não houve, como saberão? Como eles entenderão se não há quem fale? Então, nós temos uma responsabilidade: pregar, falar, perdoar, prosseguir, perseverar. Não tem nenhum verbo de ação fora que não seja de ação. Não tem nenhum verbo dizendo: regar a tua alma, descansa o teu corpo. Não. Até morrer você vai proclamar, para que você troque a tua cruz pela minha coroa. Nosso Deus é bonzinho, né? Deus é bom em todo o tempo. Ele é bom em todo o tempo. Por isso Ele me chama a responsabilidade. Porque Ele não morreu naquela estaca, Ele não entregou a vida dele naquela estaca à toa. Ele não deu o filho dele para você achar: em nome de Jesus está tudo bom, em nome de Jesus está tudo certo. Ação, responsabilidade, cumprimento dos mandamentos dele. Então Ele está dizendo: além de toda maldade, você tem que se livrar. Em vez disso, você tem que ser bondoso. E às vezes a gente não quer ser bondoso. Ser bondoso uns para com os outros. Compassivos, pacientes. Oh, meu Deus! Sede pacientes. E perdoam mutuamente como Deus os perdoou no Mashiach. E Yeshua, Ele morreu naquela cruz para perdoar o meu e o seu pecado. Foi lá. Então, essa morte, essa expiação lá na cruz, irmãos, Ele deu o filho dele. Você daria o seu? Ele deu o filho dele para a salvação da humanidade. Vocês acham que o nosso Paizinho poderoso, Deus que é um fogo consumidor, vai aceitar que você trate o filho dele de qualquer maneira? Vai aceitar que você ande nos passos dele de qualquer maneira? Tem que ter sacrifício.
Você tem que fazer a sua parte. Você tem que carregar a sua cruz, sim. Ele carregou todas as suas enfermidades. Ele disse: pelas minhas pisaduras do céu é sarado. E você? O que está fazendo? Não é só sanguessuga, não. É assim que o Senhor faz. Em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 13, ele diz: suportem-se uns aos outros. Ai, eu não aguento essa pessoa. Suporte. Não é para ser falsa, não. Suporte, sabe por quê? Porque ele ainda não chegou no nível de espiritualidade que você está. Ele ainda não entende a obra do Mashiach. Ele ainda não entende o que é ter compromisso. Você tem que entender que quanto mais tempo você é confrontado com a palavra, há um nível de espiritualidade que você foi galgando, com defeitos ou não, você foi galgando. Então você tem que suportar, porque aquela pessoa não está ainda no seu entendimento. Então você tem que olhar com o olhar que Rachim olha, que Yeshua olha. Pai, não mata ainda não. Eu vou adubar mais um pouquinho a árvore. Eu vou botar um pouquinho mais de adubo para ver se ela melhora. Então o Senhor quer que a gente faça a mesma coisa. A gente ter paciência. A gente tentar nutrir. A gente tentar trazer. Porque, irmãos, a condenação é terrível. O Senhor não fez o inferno para os homens. Porém, ele tem que existir por causa do juízo dos anjos e o juízo daqueles que desobedecem até o fim. Mas ele não fez com agrado, mas precisou fazer. Então, nós temos essa responsabilidade. Esse corpo não é seu, essa alma não é sua, é dele. Como você está tratando a casa do Espírito que é você? Como você está andando nos passos do Mashiach só de boca? Não é de boca, é com ações, é com verdade, é com conserto, é liberando perdão, é suportando para que os pecados sejam perdoados. É o que ele está dizendo aqui, não sou eu. Perdoa de fato como o Senhor lhes perdoou. Dessa forma vocês devem perdoar. Irmãos, por que nós choramos, minha família, eu muito? Porque nós passamos dores profundas, machucados profundos, traições, abandono, rejeição, doeu demais. No momento mais frágil da minha vida, nós estamos abandonados. Eu quase morta, mas Jesus Yeshua me ressuscita, me traz do leito da morte, me levanta, igual como ele falou ontem para mim, até a mensagem que a luz vai levar até morrer, e lá em quase morte ele me levantou para continuar a pregoar essa palavra, mesmo moendo, mesmo com dor, mesmo chorando, nós temos mantido por isso a liberação do perdão. Por isso a cura, porque machuca quando você é ferido, machuca quando você não vê o reconhecimento da sua obra, do que você fez, da sua bondade, do seu cuidado, machuca demais. A vontade é você largar tudo e ir embora, ou para mais, chega! Tem tudo para fazer isso, irmãos, tudo. Porém, contudo, todavia, eu tenho que carregar a mensagem da cruz até morrer. Porque é muito fácil abandonar a obra. É muito fácil largar tudo. Mas quando o Senhor pedir conta, o que tu fizeste com minhas ovelhas? O que tu fizeste com o que eu coloquei na tua mão? Seu trabalho, sua função, seu ministério, o que tu fizeste? Você vai dar conta para Ele. E não sou eu que falo isso para você, isso tudo está escrito na palavra dele. O que tu fizeste? Quando chegar diante dele, nós todos vamos ser julgados. Eu não vou ser julgado pela obra do meu marido, nem ele pela minha, nem pelos meus filhos. Cada um vai ser julgado pela sua obra. O que você
fez, com a salvação que eu te dei, com tudo que eu coloquei nas tuas mãos, todos os talentos que eu te dei, tudo de bom que eu botei na sua mão, o que você fez? Nós vamos dar conta, irmãos. Lá em Tiago 5,16 diz: portanto, reconheçam abertamente seus pecados uns aos outros. Confessa. Poxa, irmã Júlia, olha, eu vou te contar, agora eu vou te contar de focar. Eu vou te bater, Júlia. Tem que confessar. Você tem que falar a verdade. Meu irmão, eu não gostei do que você falou comigo. Eu não gostei do que você fez comigo. Só que as pessoas hoje são falsas. As pessoas hoje não são verdadeiras. Elas têm medo de dizer a verdade. Pastor, eu não gostei do que você falou. Pastor, eu não vou ficar na sua congregação porque eu não quero. Porque eu não quero mais tocar, porque eu não quero mais pregar, porque eu não quero estar mais ali. Não são verdadeiras. Não tem coragem. Sabe por quê? Porque não tem base. Não tem um porquê. Simplesmente não quer. Ah, diga. Simplesmente não quer carregar a cruz. Não quer um compromisso. Assim está a igreja hoje. As pessoas não querem esse compromisso. A igreja virou praticamente, eu digo pelo Evangelho, porque lá eu já passei, e pela também a comunidade judaica, muitos querem só visitar, muitos querem lá só fazer a liturgia da Torá, as rezas da Torá e tchau. Já voltou, dessa semana que vem, aí volta de novo. Mas como é que foi a semana? Como é que está o cumprimento das palavras de Yeshua? Você acha que é só Torá? É Torá? É profeta? Yeshua? É um todo que tem que ser praticado na sua vida. A Torá, aqui o Pai está dizendo como fazer. Ele está nos mostrando, Ele nos dá a direção. Olha, como cuidar da sua família. Olha, abençoa, fala, arruma a casa, deixa tudo certo. Não fica com nenhuma questão, porque se amanhã eu te chamar, está tudo resolvido. E por isso ali, eles foram, passaram 70 dias, se eu não me engano agora, ali de luto. Depois, quando estavam indo para o Egito para enterrar, ficaram 7 dias chorando, que as pessoas falavam que tanto esses egípcios choram. É o amor por aquele que partiu. Sabe que nós não temos esse amor por aquele que vai partir, ou por aquele que partiu? Isso aqui é um ensinamento para nós. Será que quando você morrer, vão chorar por você, com amor, com saudade, por tudo que você fez, por todo o exemplo que você foi, por toda a diferença que você fez na família, no trabalho, na sua congregação? Então ele chorar até enterrar o pai. Alguém de suma importância. Você tem que ter importância para a sua família. E aí ele fala aqui, para que possam, essas pessoas precisam ser perdoadas, sabe por quê? Porque elas precisam ser curadas. Se Yosef não perdoasse os seus irmãos, ele não continuar ali com medo dele, com medo que a qualquer momento ele pudesse, com o poder que ele tinha, lançá-los na prisão ou fazer eles passarem pelo mesmo trajeto que ele passou. Aí, voltando, ele diz ali a reação de Yosef para eles. Olha o que Yosef diz para eles, capítulo 50 de Gênesis, versículo 19 a 20. Não temam, acaso estou no lugar de Deus? Olha o que Yosef falou, preste atenção. Vocês desejaram sim me prejudicar, mas Deus planejou para o bem, para que se resultasse no que se vê hoje, a salvação da vida de muitas pessoas. Deus, Ele tem um propósito, um plano nas nossas vidas. A nossa história, as nossas dores, elas têm um porquê de Hashem. Ele está nos ensinando, Ele está nos instruindo, Ele está nos moldando conforme a lei dEle. A gente tem que aprender a amar, a gente tem que aprender a perdoar. É
um dos pontos mais difíceis do ser humano. E ali ele falou, foi Deus, para esse dia que eu nasci. Por isso eu tive que passar por todas essas provas, por todas essas dores, para chegar aonde Deus revelou no sonho. A família se vergando, reconhecendo ele ali. Naquele momento, alguém que tinha todo o poder para destruir sua família. Em Atos 2:23, diz assim, este homem, Yeshua, foi preso de acordo com o plano pré-determinado de Deus. Tudo que Yeshua passou foi pré-determinado por Deus. E sua presciência, e mediante a agência das pessoas desligadas da verdade, pessoas que não têm a lei de Deus, vocês o pregaram naquela estátua e o mataram. O que aconteceu? E se ele estivesse hoje, faria a mesma coisa. Não mudou nada. Os corações continuam do mesmo jeito. Em Atos 3:18 fala, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha anunciado de antemão ao dizer, por meio de todos os profetas, isto é, que o Messias haveria de morrer. Quando você lê lá em Devarim, você já vê em todos os livros da Torá ele falando, e eu vos levantarei um profeta. E desde lá, dos nossos pais, nós estamos vendo a caminhada e o Senhor nessa sua timeline, mostrando os seus propósitos. Por isso que nós temos que conhecer a sua palavra. Porque agora, já desembocando, na porta está o anti-Messias, como você não será enganado? Se você não conhecer a Torá, você não vai entender Apocalipse. Se você não conhecer a Torá de profeta, você é um candidato a ser enganado pelo falso Messias. E aí ele diz, em Gênesis 50:21, nível de compreensão ali, naquele momento que Yosef falou isso a seus irmãos, foi um nível de maturidade, de compreensão da obra de Deus. Por que ele passou por tudo aquilo? E porque tinha que cumprir um propósito de Adão. A cura na alma vem e estendendo a mão e ajudando aqueles que o feriram com Yeshua. E quando eu estava aqui escrevendo essa frase, o Senhor falou para mim em Mateus 5:39, o Espírito me disse, mas eu lhes digo, não se oponham a quem age errado contra você. O Senhor falou para mim na hora. Ao contrário, se alguém bater na face direita do seu rosto, permita-lhe bater também na esquerda. Irmãos, eu sou chorado. Porque eu sei como eu apanho. Sinceramente. Dá a face 2 vezes na face. Aleluia. Mas ele disse, amem seus inimigos, orem por quem os persegue, então vocês se tornarão filhos do Pai Celestial. Está entendendo? Para ser filho do Pai Celestial, tem que dar paz, tem que perdoar, porque senão você não vai ser filho do Pai Celestial. Não sou eu que estou dizendo, é Espírito. Porque ele faz o seu sol, da mesma forma sobre pessoas boas e más, e envia chuva igualmente para justos e injustos. Então o Hashem está dizendo, eu faço assim, e você também quer ser meu filho? Farás assim também. Então tem que matar a carne, irmão. Quando você fala não vive
prática, de verdade, para que você seja ali, o teu nome não seja apagado do livro da vida, porque você foi escrito, mas pode ser apagado. Porque quando você lê em Daniel capítulo 12, ele fala que ele tem um compromisso com aqueles que estão escritos no livro da vida. Mas para permanecer lá, você tem requisitos a cumprir, você tem mandamentos a obedecer, você tem estatutos a obedecer. Não é esse evangelho que está sendo pregado hoje da forma que nós queremos. Não é assim. Não é como eu quero, não é como eu acho. É o evangelho da cruz, ele não mudou. E é esse evangelho que o Senhor vai cobrar de nós. Essa posição que ele vai cobrar de nós. Não são reza, não são liturgia, mas sim a mensagem sendo dita por você ao outro, vivenciada a cada dia. Lá em Gênesis 50, 22 a 26. José então habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E como foi dito aqui, ele viveu José 110 anos. E teve o privilégio de ver a terceira geração. Ele viu os bisnetos dele. Olha como Deus deu longevidade. Você quer longevidade? Aqui, ó. Obedeça a palavra. Obedeça a palavra. E Yeshua diz lá em Mateus 7, eu não vim ali uma galera, eu vim cumprir. Eu vim cumprir. E além de eu cumprir, eu estou dizendo que vocês têm que andar nesses passos aqui. Não tentem fugir. É se sim ou não. Você está no momento de divisor de águas. Quando a gente fecha esse último capítulo do livro de Gênesis, o Senhor está colocando divisor de água nas nossas vidas. Ou você vive o que Ele está te ordenando, ou você vai continuar sofrendo com dores, que não vão ser curado, e correndo o risco de dizer, como é que tu entrou aqui? Como é que você entrou na minha festa? Amargurava-se ele nas trevas exteriores. Porque muitas noivas estão nécias. E porventura algumas podem até entrar, mas ele já está dizendo de antemão, se você não tiver vestido adequadamente, você vai ser lançado nas trevas exteriores. Então, depois de perdoar, acolher seus irmãos, Yosef viveu então 110 anos. Viu seus bisnetos e levou e pediu para que eles fizessem a mesma coisa com os seus ossos. Enterre meus ossos junto de meus pais, na terra. Hoje as pessoas querem cremar, hoje as pessoas jogam em qualquer lugar. Você vê que há alguns anos atrás, as famílias tinham seus mausoléus. Você ia lá no cemitério, cada família tem o seu mausoléu. Para quê? Para que seus ossos, os ossos dos seus filhos, dos seus parentes, ali fiquem. Hoje nós vemos uma pirâmide imensa, ou um prédio imenso de gavetões, que você joga o corpo lá dentro, apodreceu, você tira e joga em qualquer outro lugar. Mas não é isso que o Senhor está nos ensinando. O Senhor está ensinando para nós que os nossos ossos que carregam a nossa unção. Lembra daquele que caiu na cova de Ezequiel e ressuscitou? Você tem que guardar os ossos, tem que honrar até os ossos, colocando um lugar especial, no lugar onde Deus separou. Compre uma terra, como ali o pai Abraão comprou uma terra. E ali foi as famílias trazendo os ossos, e ali Yosef também. Depois disso as coisas começam a mudar. Mas muitas famílias ainda têm os seus mausoléus. Isso é o que? É um perpetuar, é um ensinamento, mesmo que indireto, mesmo que sem muito entendimento, era algo real.
As famílias eram enterradas nos seus terrenos, nas suas casas. Aí veio o cemitério ser enterrado nos seus mausoléus. Ninguém é julgado de qualquer maneira, porque aqueles ossos carregam a unção que Deus deu para aqueles homens, para aquelas mulheres. Então, sepultar nesse lugar de honra é muito importante. Não cremem os seus ossos. Ele não mandou fazer isso. Ele não mandou você queimar, jogar as suas cinzas no mar, na terra, em qualquer lugar que você acha que deve colocar. Não é seu esse corpo. Não é seu esses ossos. Não são seus esses ossos. São de Hashem. Ele cuida até esse tempo. Porque ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Onde estão os teus ossos? Onde estão os teus ossos? Ele vai chamar a vida. Nós precisamos prestar atenção nisso. Eu sei que hoje é muito difícil, dentro da atual situação que vivemos, pessoas terem um lugar, é muito difícil, mas a gente ora e Hashem mostra. Se Ele quer isso na tua vida, Ele vai mostrar como. Não tem. Terminando, deixa a cura entrar no teu coração. Neste dia marcado por Hashem, para que viva mais. É uma ordem para que sejas filhos do Pai Celestial. Tem que perdoar antes da morte e viverás. Porque a vida, ela continua após a morte. Porque eu vou ressuscitar, como ele diz aqui. Então eu vou para a terra do meu povo. Ir para a terra do meu povo é o encontro. É ir ao encontro deles, para mudar com eles. E nós precisamos ter essa certeza. Precisamos cumprir toda essa ordenança que o Pai Celestial e Yeshua determinou. Não é a Sheila que está falando, muito menos a pastora Sheila. É a palavra. Se você não anotou, depois você leia, medite, se entregue. Esse ano que se iniciou o calendário civil, se entregue mais, a ler mais o que Yeshua realmente fez, o que Yeshua realmente trabalhou para que nossos pecados fossem perdoados. Baruch Hashem, Shabbat Shalom para nós. Pai eterno, eterno Elohim, graças te damos mais uma vez por tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas, em nosso ministério, por todas as pessoas que aqui têm se ajuntado neste lugar santo, que aqui têm vindo para te buscar e te adorar em espírito e verdade. Eterno, que tu continues a derramar da tua unção de Shabbat durante todo o restante deste dia de Shabbat, sobre os que aqui estão, sobre os que são da nossa congregação e não vieram por qualquer motivo, sobre todos aqueles que nos visitam, sobre todos aqueles que nos assistem, que tu derrames nesta unção especial sobre as nossas vidas, e que possamos ter, e que possamos ainda recarregarmos as nossas baterias espirituais durante todo este Shabbat, para quando começar uma nova semana de dias comuns após a Rabbah, que sejamos revestidos da tua Devorá, do teu poder, que estejamos revestidos da tua Dvar Elohim, da tua palavra, a palavra de Deus, que possamos estar
habilitados a passarmos uma semana na autoridade do nome de Yeshua, revestidos dessa livração. Guarda-nos, livra-nos de todos os males e traga-nos de volta, Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, com a tua ajuda, Hashem, para o próximo Shabbat. Nós oramos, nós agradecemos, não porque nós mereçamos, porque não merecemos nem o teu olhar, mas através da tua infinita misericórdia, através do vosso beneplácito e do sangue do teu Filho que foi derramado lá na queimadeiro, como o pregador falara muito nessa manhã, que possamos ser revestidos nessa grande memória, para que possamos carregar o nosso madeiro individual de cada um de nós. Nós chegamos gratos, Hashem, Yeshua HaMashiach. Amém. Recebamos a bênção sacerdotal. Yevareke Adonai Yisrael. Yavi Adonai Palavrecha que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshirenu Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom e o adiantado Shalom. Por favor,